Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, a gente continua repercutindo a surpreendente nomeação de Clésio Marcos Dinardim, um servidor de carreira, um pesquisador do próprio INPE, que assume a direção do Instituto depois de aí quase 1 ano e 2 meses de interinidade de Darton Policarpo Damião. Nós prometemos nessa semana fazer a repercussão da nomeação do Clésio. Você vai ver agora um trechinho da entrevista coletiva que ele deu logo no dia do anúncio e, na sequência, a gente volta repercutindo a nomeação dele. Um instante só. Com o discurso conciliador, Clésio Dinardim prometeu esforços para manter o prestígio e a produtividade do INPE. É importante definirmos claramente onde fica a fronteira. O INPE é um instituto de pesquisa. Eu sou funcionário público. Eu trabalho para vocês. E é uma classe de funcionários. Eu cumpro das 8 às 6 da tarde todo dia. Minha função é fazer ciência, publicar ciência de qualidade e manter essa instituição onde ela está, no topo. Outros órgãos do governo e outros órgãos do Estado têm outra atividade. Eu não me envolvo em atividade política porque eu não sou um político. Durante a coletiva, o novo diretor foi confrontado diversas vezes sobre os recentes ataques do governo à instituição, mas preferiu minimizar os efeitos da política sobre o trabalho do órgão. Com relação às declarações do general Mourão, o vice-presidente da República, general Mourão, todo o meu respeito ao general Mourão. Ele pode fazer, ele está no papel dele, ele pode fazer o que ele quiser, o governo é independente para fazer o que ele quiser. Eu já falei isso para outros jornalistas. Se ele fizer uma agência para cuidar da Amazônia, muito que bem. O INPE não tem problemas com isso. E não sai enfraquecido. Por quê? Porque o corpo técnico, quem formou grande parte das pessoas que trabalharia nessa eventual agência será ou ex-alunos do INPE ou ex-funcionários do INPE. Nós temos a tecnologia. Ele também falou sobre os desafios para os próximos anos e reafirmou sua proposta de transformar o Instituto em uma autarquia especial. E aí você estanca a perda de pessoas. Outra maneira é usar o recurso. Existe hoje uma ferramenta chamada encomenda tecnológica. Então a indústria pode ser nossa parceira. Muito bem, nós já voltamos aqui. Estamos hoje tendo o prazer de receber a pesquisadora Evelyn Márcia Leão de Moraes Novo, ela que trabalha na área de sensoriamento remoto, justamente uma das áreas mais afetadas aí com a polêmica, as polêmicas envolvendo os questionamentos do governo federal com relação ao desmatamento, e a gente ouve da pesquisadora, alguém de dentro do INPE agora, a impressão que ela e que os colegas dela tiveram após o anúncio. Muito boa tarde, doutora Evelyn. Obrigado pela senhora ter atendido mais uma vez o nosso convite. Como é que vocês, servidores, reagiram ao anúncio da nomeação de um colega, um pesquisador aí do próprio Instituto, para chefiar o INPE pelos próximos 4 anos? Então, eu particularmente, eu fiquei bem contente. Eu achei que foi uma demonstração do ministro de respeito pelo INPE e pela ciência, porque não que eu tenha nada pessoal contra Darton, mas ele não é uma pessoa da carreira científica. Então, ele é uma pessoa assim, que ele é mais uma pessoa que tem as competências para apagar incêndio aqui e ali. A gente vê isso até na forma como ele se apresentou, né? No comitê de busca. Ele tem várias carreiras, né? Então, ele não é uma pessoa de ciência. E a gente vê que o Clésio é. Eu conheço o Clésio há algum tempo, não tenho intimidade com ele, mas já participei de um comitê de busca interno do INPE. Então, ele é uma pessoa de fácil trato, ele é uma pessoa
educada, né? Uma pessoa que que mostrou, assim, na entrevista dele, uma boa vontade, tanto em fazer uma mediação entre as visões que o governo tem e as posições do INPE, de uma forma mais apaziguadora, etc. Então, vamos dizer assim, ele está com boa vontade, ele é jovem, eu acho que ele deve ter assim energia para enfrentar essa dificuldade muito grande que vem pela frente, porque o INPE foi meio que assim, não só nessa última administração, mas vamos dizer assim, ao longo dos últimos anos, os orçamentos vêm sendo cortados, etc. Então o INPE não está numa fase boa, certo? E a única coisa na apresentação do programa dele, no comitê de busca, que me deixou assim um pouco preocupada, é que ele reconhece a dificuldade que o INPE tem, que, por exemplo, é ser reduzido a 50% da sua força-tarefa agora, entendeu? Se todo mundo se aposentar. E eu não vi nele uma proposta de restabelecer ou de negociar uma recomposição desses quadros. Eu entendo que ele tem uma proposta que é da autarquia, de criar, de tentar transformar em autarquia para preservar as vagas. Mas o INPE, ele já trabalha assim, num estresse muito grande, porque nós somos quase únicos nas coisas que a gente faz. A gente trabalha muito. Um exemplo, por exemplo, eu acho que eu tenho mais de INPE do que ele, o Clésio, tem de idade, entendeu? E eu não consigo me aposentar porque eu fico sentindo que se eu me aposentar, aquilo que eu faço se perde, entendeu? Desaparece, porque não tem quem esteja na estrutura, na instituição para continuar o trabalho. Porque o que eu faço? Eu proponho projetos, vou atrás de fundo, de órgãos financiadores, que um bolsista, uma pessoa que não é do quadro, não tem como fazer, entendeu? Então, isso daí é uma preocupação que ele meio que, tipo assim, ele não mexeu nisso. Eu sei que é uma coisa difícil, mas eu acho que nesse momento é uma coisa que precisa ser buscada, e eu só espero que ele não faça assim como alguns dos diretores anteriores, que é meio que se conformar com o fato que nós estamos passando num momento difícil, então não tem muito o que a gente fazer. Tudo bem, a gente continua trabalhando com bolsistas PCI, muitos já foram cortados, a estratégia de contratação de bolsista PCI mudou e não é a mais adequada. Então, tem várias coisas que eu acho que ele tem boa vontade, mas não vai ser uma tarefa fácil, certo? E outra coisa que eu penso, que ele colocou como prioridade na entrevista, que é recuperar o supercomputador, o terminal LIT, quer dizer, isso é importante, mas o sujeito do conhecimento é o ser humano, certo? Ele sabe disso, porque ele foi uma pessoa, porque era uma pessoa que tinha umas certas qualidades, né? Ele foi formado pelo Sobral, que, aliás, foi coordenador acadêmico do programa de sensoriamento remoto quando eu entrei na pós-graduação. Então, o Sobral, que ele elogiou tanto, que ele considera uma pessoa assim super importante na carreira dele, o Sobral esteve lá, ficou até o quanto pôde para transmitir. Você tem que ter alguém para transmitir. E no presente momento, principalmente na área de observação da Terra e sensoriamento remoto, a gente tem para transmitir para os alunos. Mas o que está acontecendo com os nossos alunos? Eles estão indo embora, para fora do Brasil. Então, nós estamos semeando para outros lá fora plantarem. Então, é um investimento que você não tem retorno para a sociedade. Então, essa é a minha preocupação. A minha maior preocupação agora, nesse momento da minha vida, que eu já passei muito
do tempo de eu me aposentar é ver o que ele tem para falar a respeito da recomposição dos quadros do INPE. E também, eu acho que uma discussão muito importante nesse momento é também se não seria o caso, na reestruturação do serviço público, considerar a ciência como um cargo de carreira de Estado, tanto quanto militares ou juízes ou o que seja. Porque eu acho que a ciência, a gente está indo para a indústria 4.1, que é a indústria do conhecimento. E não tem como você gerar conhecimento que não seja por meio de pesquisa e de ciência. Tá? Então, é isso. É o que eu penso. Muito bom. A gente já tinha conversado, doutora Evelyn, anteriormente, quando as preocupações eram grandes, né, com a incerteza com relação a essa movimentação toda e os ataques do governo acontecendo, e a senhora demonstrou essa preocupação da manutenção das pesquisas, da reposição de pessoal e também com relação à reforma administrativa que estava sendo conduzida pelo diretor interino. A senhora chegou, inclusive, a assinar uma carta manifestando a preocupação com o futuro do órgão. O Clésio assumiu o cargo e, na entrevista coletiva que ele permitiu a nossa presença, inclusive, ele disse que concorda com a reforma administrativa que estava em curso, mas que ele, de certa forma, pretende, inclusive, discutir, não sei se há margem para isso, mas discutir essa reforma com a comunidade. A senhora gostou dessa postura? A senhora acha que é possível conciliar aquilo que o governo queria, verticalizando o Instituto, e uma postura não tão, como vocês defenderam, não tão militar para o INPE? Então, eu acho, ele disse que tem que ele deu abertura para conversar, para negociar, etc. Eu vi da defesa do Comitê de Busca, na apresentação dele no Comitê de Busca, que ele realmente tinha proposto, quando ele concorreu anteriormente, a mudar a estrutura do INPE. Era uma coisa que ele estava no desejo dele, né? Porque eu acho que ele sentia que a ciência espacial tinha ficado muito sem interlocução em algumas das direções do INPE, porque ela tinha um quadro de pessoas mais idosas, estava uma área envelhecida como a OBT está hoje, entendeu? Então, precisava de sangue novo. E ele meio que foi esse sangue novo que com sangue, com sangue nos olhos, assim, né? Faca nos dentes, saiu para brigar por mais espaço. Então, essa reestruturação dele, ele até fala que ele via dentro do INPE uma NASA e uma NOAA, entendeu? Que eu achei assim um pouco ingênuo da parte dele, porque a NASA, sei lá, tem 26 mil funcionários, a NOAA uns 10 mil, e o INPE, se tiver de funcionários hoje em dia, assim, de fato, tem uns 700, 1.000, quer dizer, não tem, né? Se quiser ter, tem muito esforço, mas pode ter as missões, entendeu? Você pode ter uma escala de missões. Eu fiquei... tem algumas coisas assim que eu fiquei preocupada. Assim, ele, por exemplo, o próximo satélite, quando ele foi perguntado se haveria uma próxima missão, ele já falou do satélite, que é um satélite de interesse da área espacial. E aí a gente fica preocupado se, por exemplo, daqui para frente, vamos dizer assim, porque ele insiste, né, que é um Instituto de Pesquisas Espaciais, e ele é da área de espaço. Então, eu fico assim, quer dizer, eu não posso dizer que é isso, mas acontece que eu sei como é o pessoal da ciência. Todo cientista tem um narciso dentro de si, só acha bonito o que é espelho. Então, eu acho que eu fico temerosa
principalmente porque eu me lembro que houve um embate grande entre a OBT e a CEA, na época, pelo domínio, o comando, ou acesso, o, coisas relativas às antenas, à recepção de dados, etc. E aos programas da engenharia, a prioridade dos programas da engenharia, se seria para observação da Terra, se seriam satélites científicos, o que seja. Então, vamos dizer assim, eu acho que isso precisa ser conversado ainda, porque, por exemplo, se a área de observação da Terra é uma área importante para prestação de serviços à população, nanosatélites, eles são um tipo de satélite, e eu até já tenho pessoas que trabalham comigo pesquisando as aplicações em observação da Terra. Tem satélites de observação da Terra que servem para várias aplicações, mas não para todas. Então, é nesse sentido que eu fico pensando que há muitas aplicações que demandam satélites, missões mais robustas, com sensores mais robustos do que os sensores que podem ir a bordo de um nanosatélite. Então, eu fico um pouco preocupada, mas não, entendeu? É só uma forma é só a minha visão, entendeu? E eu sei que, por exemplo, se não tiver mais nada, se não tiver dinheiro, o nanosatélite é o mais barato, já tem um programa em andamento, etc. Então, tem que aproveitar o que tem. A gente tem que ir contra fatos, não argumentos. Mas eu espero que, né, alguma coisa seja feita para, vamos dizer assim, restaurar a autoestima, vamos dizer assim, a confiança da OBT, das pessoas da OBT, na direção do INPE, contra toda essa conversa que a gente tem, essa, vamos dizer assim, quase que perseguição que a gente tem sofrido, certo? E essa restauração de confiança, ela é conseguida, né? Se a gente for ouvido, se as pessoas forem atendidas, se as pessoas puderem opinar e até ser convencidas de que o melhor a fazer é isso mesmo, entendeu? Sabe? Dadas as circunstâncias, pode ser o melhor. Mas o que a gente não pode, por exemplo, eu pelo menos penso assim, pô, eu dei minha vida inteira para o INPE, entendeu? Sabe? Eu estou trabalhando até hoje, sabe? E aí eu não quero deixar que as coisas para as quais eu dediquei uma vida inteira desapareçam porque foram transferidas porque a missão atribuída à OBT passou a ser transferida para outro ministério, etc. E isso é uma coisa que eu tive experiência. Por quê? Porque eu entrei em 1974, certo? E naquela época, o Dr. Mendonça tinha criado, tinha colocado como objetivo do INPE, ele até, eu fiz uma entrevista com ele, porque eu fiz jornalismo científico lá na Unicamp. Então, naquela época, meu TG foi fazer uma entrevista com ele. Então, eu perguntei para ele como é que ele tinha pensado o INPE. E ele me disse assim, que ele tinha pensado que o INPE teria que ter a parte de ciência espacial, que ele tinha conseguido trazer um monte de colaborações, porque era uma área menos crítica, assim, que tinha muitos equipamentos antigos, já datados, que ele pôde emprestar e trazer para o Brasil, balões, etc., e começar a fazer pesquisa aqui. Que ele tinha que desenvolver engenharia, porque era tecnologia para gerar uma indústria espacial, que é uma indústria
que iria dinamizar a economia do país, e que ele tinha que também buscar 3 aplicações de tecnologia espacial, porque o Brasil era um país muito pobre e, e sem muita informação, não tinha recursos humanos para trabalhar nessa área. Então, ele tinha 3 prioridades. A prioridade dele era meteorologia, porque com previsão de tempo ele melhorava a produtividade agrícola. E o Brasil era um país que precisava melhorar a produtividade agrícola, porque havia muita gente passando fome, principalmente no Nordeste, de onde ele tinha vindo, sabe? Então, ele tinha essa visão. 2, ele achava que tinha que ter um programa de aplicações em sensoriamento remoto de recursos naturais e do meio ambiente, porque o Brasil era um país muito rico, cujas riquezas não eram bem conhecidas e que essas riquezas precisavam ser exploradas, aproveitadas e também precisavam ser depois monitoradas para não destruir o meio ambiente. E então e a parte de educação à distância, que era o projeto SACI, que era um projeto de televisão por satélite que ele implantou no Rio Grande do Norte e que envolvia treinamento de professores, aula à distância, etc. E esse projeto SACI, em 1976, começou, já estava funcionando, já tinha os primeiros resultados de avaliação, etc. E o ministro da Educação, Jarbas Passarinho, na época, achou que não era da alçada do INPE ficar fazendo educação à distância no Nordeste, porque tinha uns pesquisadores muito esquerdistas, não sei o quê, qualquer coisa do tipo, entendeu? E que simplesmente era para ser transferido para o Ministério da Educação, esse projeto. O Dr. Mendonça não quis transferir, e ele perdeu o cargo. A razão pela qual ele foi exonerado é porque ele entrou em rota de colisão com o ministro da Educação, que queria retirar esse projeto, essa área, essa missão do INPE, que tinha sido acordada desde a época da criação do INPE, como uma das áreas de aplicação. E aí o projeto foi para o Ministério da Educação e você já ouviu falar alguma coisa sobre esse projeto SACI? Não. Ele morreu, entendeu? Então, mas foi para lá se para você isso procurar mesmo, na né? internet, entendeu? Então, é esse o aspecto. É isso, por exemplo, é muito, a história, ela nos prepara para o futuro, nos deixa assim com a mente aguda assim para ver o que está acontecendo, né? Então, eu acho assim que a gente tem que resguardar as áreas de atuação do INPE, porque foi feito um investimento muito grande. A área de sensoramento remoto tem uma pós-graduação, nota 7 na CAPES, que vem sendo mantida a duras penas há muitos anos, entendeu? A gente formou, quer dizer, todos os lugares onde você tem áreas de censuramento remoto nas universidades, entendeu? Ele que veio da Universidade de Santa Maria, eu tenho um aluno meu de doutorado que é professor lá, mais de, sei lá, 20 anos, 30 anos, entendeu? Então, a gente distribuiu pessoas por aí. Mas isso não significa que o INPE, na área de censuramento remoto, não tenha como continuar fazendo as pesquisas e o desenvolvimento de novas aplicações e o aperfeiçoamento dos métodos, das aplicações que já são feitas, porque surgem novos satélites, novo conhecimento, etc., e tudo isso tem que ser incorporado, né,
os métodos, hoje o conhecimento ele envelhece muito rapidamente, então a gente precisa sempre estar atualizando esse conhecimento. Tá? Então, a minha preocupação passa por aí, entendeu? Eu fico um pouco preocupada de que eu até entendo que ele tenha uma paixão pela área que ele atua. Todo mundo da área de ciências é apaixonado pelo que faz, né? Certo? É apaixonado pelo que faz. Eu entendo isso, né? Eu vejo que ele, por exemplo, é jovem ainda. Ele entrou no INPE em 2004, né? Então ele ainda tem uma carreira inteira pela frente, né? E aí eu fico pensando que eu tenho medo, assim, e medo faz parte de qualquer... que, por exemplo, de repente, vamos dizer assim, esse afeto, essa paixão pela ciência espacial o faça negligenciar outras áreas que vão precisar de muito carinho para se recomporem, para se revitalizarem, para terem expectativa de vida. E uma dessas áreas é certamente a área de sensoriamento remoto e de observação da Terra, porque estamos todos ficando velhos. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez à doutora Evelyn Leão, que nos atendeu aqui, trouxe diretamente dos funcionários da Ativa, quem está trabalhando lá dentro do INPE, algumas impressões sobre a nomeação do Clésio Marcos Ginardim para diretor do INPE. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente continua falando disso no próximo bloco. Um instante só, não sai daí. Muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Olha, surpreendeu, mas no meu caso nem tanto, porque a gente vive hoje numa época de muito bochicho, né? E já tinha corrido, vazado, sei lá, há um mês atrás, um boato que ele estava escolhido. Depois não saiu nada e agora finalmente saiu oficialmente. Então já havia uma desconfiança disso, minha, quer dizer, não temos como hoje em dia, né? Do jeito que está a coisa, não temos que acreditar em boato. Agora, é razoável, quer dizer, pelo menos o Darkton não ficou, o que queira ou não queira, para nós cientistas, para nós pesquisadores, é positivo, até porque pelos candidatos, os 9 candidatos que tinham, academicamente, a palavra que a gente usa, tinham várias pessoas melhores que ele, inclusive o Clésio, eu acredito. Legal, Solon. Agora, o Clésio já tinha se candidatado à direção do INPE no processo anterior, que o escolhido foi o Galvão. E ele já tinha apresentado as visões dele sobre o Instituto, inclusive com relação à necessidade de uma reforma administrativa. Essa reforma que está acontecendo nesse momento, que foi imposta aí pelo diretor interino, ele apoia, mas se mostrou aí durante a coletiva favorável a conversar com a comunidade. O que vocês esperam que o Clésio faça daqui para frente? Quais seriam as primeiras atitudes que o novo diretor deveria ter, na opinião dos servidores? Olha, eu não sei. Sinceramente, daí é uma pergunta difícil, porque nós estamos aqui, o Clésio apresentou planos sérios, torcemos por ele, devo deixar bem claro. É um colega nosso, conheço o Clésio há décadas, então a gente realmente torce por ele. Agora, diretamente, como resolver os pontos de orçamento e de pessoal, os 2 maiores e quase todos, né? Como ele vai resolver isso? Pelo menos para mim, ainda não está claro. Torço muito que ele consiga, porque realmente está complicado. Ele, até na entrevista coletiva, na primeira entrevista coletiva dele, ele disse, não, é diálogos. Agora, é difícil dialogar com quem não acredita na ciência.
Espero que ele esteja certo, que eu estou errado e eu esteja errado. Mas realmente está complicado. Quer dizer, nós precisamos colocar a ciência e ele, se ele se põe como cientista, espero que ele defenda e espero muito que ele consiga. Se não manter, segurar a sangria. Não melhorar a sangria. Durante a coletiva, na coletiva, o novo diretor foi confrontado pela imprensa diversas vezes sobre esses ataques aí que o governo federal tem feito aos dados do INPE e até ataques pessoais, né, dizendo que a instituição acusou o Galvão de ser vendido por uma ONG, o presidente, depois o vice-presidente Mourão disse que havia um opositor dentro do INPE divulgando dados e tudo mais. E o Clésio se mostrou, digamos assim, conciliador e esperançoso de que ele consiga resolver, mitigar esses problemas de relacionamento, vamos chamar assim, do governo federal com o INPE, por meio de uma visita do presidente Bolsonaro no Instituto. Inclusive, ele convidou oficialmente, fez um convite durante a coletiva, ele disse que iria convidar oficialmente depois o presidente para visitar o órgão, o Instituto em São José. Você acredita, Solon, que uma visita do presidente ao INPE seja suficiente para reverter esse processo de desqualificação do trabalho do Instituto que vinha sendo empregado pelo governo federal desde os primeiros dias? Olha, eu acho difícil, visto que, digamos, o embate acontece entre política e ciência, fica extremamente complicado. Nós, do lado da ciência, que defendemos a ciência, acreditamos realmente, precisamos argumentar. Nós sabemos que um argumento da autoridade cientificamente não é aceito. Então, alguém que já chega, olha, se alguém chega, eu sou uma autoridade, vocês estão contra mim, vocês devem estarem vendidos por alguma ONG, vocês estão inventando dados. Olha, se esse é o começo de um papo, vai ficar difícil. E foi assim que o papo começou um ano atrás, 2 demissões. Se ele vai conseguir levar a sério e transformar num diálogo de troca de argumentos, eu espero que ele consiga. Não vejo como, mas espero que ele consiga. Qual que foi daquilo que ele propôs, tanto na apresentação pública dele, quanto na coletiva de imprensa, o que você imagina que seja uma proposta viável? Teve alguma coisa que lhe agradou daquilo que o novo diretor já apresentou? Olha, me agrada ele, ainda que eu achar que seja razoável, mas eu torço para ele. E agora é o momento de ter esperança, realmente. Vamos esperar, né? Parar com as palavras, vamos ver os atos, né? E eu torço realmente que dê certo, né? Então, eu acho que ele tem excelentes intenções. Agora, vai conseguir colocar em prática? Então, por exemplo, ele acatou a reestruturação porque tinha muito a ver com o que ele tinha proposto. Agora, a proposta dele, mesmo na escolha anterior, nunca foi discutido, que eu saiba, pelo menos comigo não. Ele pode ter discutido com outros funcionários do INPE. Então, agora? Ele vai discutir com a gente? Ótimo. Espero que discuta, né? E, por exemplo, ele tem mencionado a ideia de autarquia. Eu, pessoalmente, eu acho ótimo. Muito melhor que a OAS, por exemplo. Mas eu não acho que o governo vai aceitar que algum instituto de pesquisa vire autarquia. Olha, é aquela coisa, eu penso assim em mim, né? Quer dizer, olha, como eu gostaria de estar completamente errado e você está, mas daqui a um ano, como é que eu convidei o Solon e ele só falou besteira? Eu acho que é um otimismo de quem está começando, necessário. Agora, eu espero que continue, que ele consiga levar adiante.
Não vejo muito como. Por quê? Porque precisamos atacar sem pessoal, sem uma reposição de pessoal, sem uma reposição de orçamento. Eu não vejo como os planos de lançamento de satélites que ele tem, por exemplo, e outros planos, como é que ele vai levar aquilo tudo. Não sei. Quer dizer, como ele vai transferir conhecimento para a indústria, se eu já vi aqui no próprio Brasil Consciência, as indústrias que trabalhavam com o INPE estão fechando, falindo, devido a essa coisa, devido a esse processo que o INPE está passando. Vai conseguir reconstruir tudo? Deus queira. Deus e o governo. Vai querer? Não sei. Isso que é uma ênfase ao desenvolvimento científico brasileiro, que não é ênfase política deste governo. Acho que é, mas, bom, se a pergunta é difícil, não dá para dizer o que ele deveria fazer agora, né, logo que assume. Eu gostaria de saber, Solon, se você fosse o Clédio, se você estivesse no lugar dele, o que você tentaria fazer primeiro? Qual seria a sua primeira atitude como novo diretor do INPE? Olha, eu vou sendo sincero. Nas atuais circunstâncias, o INPE está tão baqueado que eu não sei se eu aceitaria esse cargo. Porque eu não vejo nem mínima vontade deste governo de manter o INPE. Quer dizer, o sindicato fez uma camisa que eu gosto, é não desmonte o INPE. Então, como? Eu gostaria de, como Clésio, acreditar nesse diálogo. Eu não consigo acreditar. Tá? O exemplo que você deu do Saci agora é bastante interessante, porque, escutando você falar, eu lembrei da primeira coletiva dele, dizendo que, olha, o problema de imagem do desmatamento da Amazônia, se o ministro da Defesa achar melhor, ele acata. Então, não é a mesma coisa que aconteceu com o Saci. O ministro da Educação, na época, achou, tirou, acabou o Saci, assim vai acabar todo o projeto de desmatamento e ponto. Eu estou sendo propositalmente um tanto provocador. Não acredito que o Clésio vá me ver falando, mas, com toda sinceridade, eu torço por ele, espero estar completamente errado. Que ele veja e daqui a um ano ele vai, Solon, você falou aquilo tudo, olha como você errou. Mas eu não vejo tanto isso. Tá? Quer dizer, como eu acho que, inclusive na coletiva que eu vi há pouco tempo agora, né? Olha, o Clésio, digamos, na apresentação inicial dele, ele foi extremamente otimista. Quando começou as perguntas dos jornalistas e suas, que você estava lá, ele começou, eu senti, talvez, erradamente, mas eu percebi que ele deu um passo atrás, né? Algumas coisinhas, talvez, não é fácil. Ele tem um abacaxi enorme para descascar. Eu torço qualquer coisa que ele conseguir segurar um pouquinho a sangria, já está ótimo. Eu tenho medo. Gostaria de ter o otimismo que a Evelyn mostrou, se é que ela mostrou realmente. Mas nós temos que ter. A verdade é essa. Tá? Eu vou me esforçar para que eu tenha, porque nós estamos numa situação de desmonte, não só do INPE, da ciência em geral, do meio ambiente em geral. Nesses pontos dele dar um passo atrás, por exemplo, no começo ele falou, e ele me irritou, quando ele disse que o INPE era um órgão do governo. Eu acho que houve alguma pergunta se o INPE tinha de disputa com o governo, eu não lembro exatamente a palavra. Ele comentou, não, o INPE é um órgão do governo. Ele só corrigiu no final, depois das perguntas, não, o INPE é um órgão estatal. Quer dizer, como um órgão estatal, defendendo princípios, pode agora, princípios, digamos, científicos, acadêmicos, científicos, tal, colocar um governo que não tem dado devida atenção à ciência. Pelo contrário, né?
Quer dizer, já que o INPE, já que vem ordem de Brasília para o INPE projetar satélite para a Terra plana. E aí, o que nós vamos fazer? Som, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com muito mais informações sobre a sucessão no INPE e a posse de Clésio Marcos de Nardim. Um instante só, não sai daí. Desculpa te perguntar do PRODES do DETER, eu acho que é um tema que está bastante na imprensa, né? O Brasil fica bastante atento a esses programas. O senhor falou com a chegada do Clésio, de fortalecer a missão aeroespacial do INPE, né? Ao mesmo tempo, isso acontece no momento que se fala da criação de uma nova agência para monitoramento do uso da terra no Brasil. Eu queria saber se existe a possibilidade ou se existe algum indicativo de que esses produtos do INPE, PRODES, DETER e Queimada possam se fundir nessa nova agência, talvez no SensiPlan. Olha, o que existe, o INPE produz, já tem esses serviços já há bastante tempo, e esses serviços, esses dados são utilizados por várias agências, né, e várias outras instituições, que vai desde a parte de energia, né, a questão de energia, até meio ambiente, passando aí por saúde, agricultura. Então, continua todas essas atividades normalmente. Essa ideia lançada pelo vice-presidente ainda está no campo das ideias ainda. Então, até lá se for concretizado, vai ter um caminho muito grande ainda pela frente, né? E o INPE tem ficado cada vez mais consolidado como fornecedor desses dados, né, a serem utilizados, como eu falei, para diversas finalidades do país. E isso é importante, que a gente tenha esse trabalho de qualidade sendo feito aqui. Ministro, boa tarde. Eu queria perguntar se você já levou ao ministro Paulo Guedes a questão orçamentária do INPE, uma vez que nós falamos já em outras oportunidades, outras visitas do senhor aqui, dessa questão do efetivo mesmo, a quantidade de pesquisadores, os fundos se aposentando, né? O senhor já levou isso, já conversou com ele? Que é isso? Eu brinco com o PG, né, com o Paulo Guedes, que é o seguinte, ele às vezes me vê, ele muda de lado da calçada, mas faz parte, entendeu? Que eu brinco com ele e falo assim, olha, faz parte do meu trabalho trazer essas questões, trazer a questão orçamentária, trazer a questão de pessoal, foi muito bem lembrado, isso aí é importante demais, e eu falo sim, e falo bastante, essa semana mesmo falei com ele sobre questões orçamentárias também para o programa espacial, e assim, eu tenho essa função de falar e levantar esses problemas. Ele, logicamente, olhando todos os ministérios, olhando toda a situação fiscal, né, ele tem que analisar isso. O que não pode acontecer, que eu brinco com ele, não pode acontecer do seguinte, se você não trazer o orçamento e falar assim, pô, mas você não falou nada, entendeu? Não, eu tenho que falar. Então, faz parte do trabalho dos dois, né, e eu costumeiramente, né, falo com ele a respeito dessas situações e não só desse lado, pensando no orçamento como um todo, né, do Ministério. E também, se você olhar, nós temos uma secretaria agora que ela trata de fundos e projetos. A ideia dessa secretaria é justamente pensar também, e ele gosta, né, o Paulo Guedes ele gostou muito dessa ideia, de nós termos métodos de se trazer financiamento para projetos de outras fontes, que não a fonte orçamentária do governo. E por que isso mistura fundos e projetos? Porque você precisa também ter uma metodologia de projetos muito bem estabelecida das nossas unidades de pesquisas, que possa ser atrativos para tipos diferentes de fundos. Dependendo do tipo de projeto, um fundo ou uma outra fonte pode ser aplicável. Então, como fazer esses matches, né? Então, é um trabalho muito bonito que está sendo feito lá no Ministério, por essa Secretaria de Projetos e Fundos, e com certeza isso vai resultar, é um novo paradigma aí, né, eu diria, dentro do financiamento de projetos no Brasil. Mas não tem uma previsão, ele não dá previsão de quando... Dependendo do tipo de financiamento, às vezes tem alguns que podem ser mais imediatos, né, e outros que podem demorar mais tempo. Quando você fala de fundos de endowment, por exemplo, nós já certificamos isso, o Ministério começou a fazer o ano passado, já existia a possibilidade, mas ninguém tinha feito isso ainda. Então nós lançamos uma portaria no ano passado e ela tem servido de base para outros ministérios, de forma que você possa utilizar os fundos de endowment, né, na natureza de endowment, ou seja, você ter a coleção de recursos ali dentro e usar as aplicações daqueles recursos,
e nós já temos mais de 20 fundações e entidades certificadas por isso que podem receber. Aí vem a outra etapa, que é criar a credibilidade suficiente e a atratividade dos projetos para que esses fundos possam efetivamente ser utilizados. A própria Agência Espacial também, uma ação muito bem feita junto com o TCU, criou aí as encomendas tecnológicas, que também é uma modalidade que, vamos dizer assim, a lei permitia, existia, mas nunca era utilizada. Nós temos essas coisas no Brasil, tipo a Lei do Bem. A Lei do Bem, ela existe, mas é muito subutilizada, né? E tem todo um trabalho feito na Secretaria de Empreendedorismo e Inovações, também na parte de fundos, para explicar o que é a Lei do Bem, para trazer mais segurança jurídica para as empresas que utilizam, e agora a gente tem trabalhado uma modificação da Lei do Bem para resolver os problemas que havia, né, de forma que ela possa ser utilizada no seu máximo. A lei das TICs, que era a lei da informática, também foi modificada, um trabalho magnífico feito lá pela Secretaria do Paulo Alvim também, e hoje já está em aplicação, e essa é bem conhecida, vamos dizer assim, e ajuda aí a formação de instituições de ciência, como o próprio Instituto Eldorado, que é lá dentro da Unicamp, ali, porque é muito bacana de ser visto, utilizando lei da informática, agora lei das TICs, né? Então, você vê que só aí eu já falei algumas das possibilidades, tem muitas possibilidades de fundos que a gente precisa aplicar mais na ciência e tecnologia. Lembrando existe o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que existem dois movimentos com relação a isso. Um é uma medida provisória que nós enviamos para a economia, né, no trato mais da operacionalidade do fundo dentro da FINEP, o que vai tornar mais atrativo. Então, essas discussões com a economia têm sido feitas. Assim como um PLP 135, que está na Câmara dos Deputados, passou já no Senado, em discussão na Câmara agora para a liberação do fundo, que vai modificar o cenário também de financiamento da tecnologia. Obrigado. Ministro Edmond Garcia, TVT, nós estamos presenciando nessa semana a indicação, a nomeação do Clésio, um funcionário de carreira, para assumir a direção do INPE. Essa nomeação significa um movimento de paz do governo federal para com o Instituto? As críticas que foram feitas pelo presidente, pela ministra de Agricultura, pelo ministro de Meio Ambiente e mais recentemente pelo vice Mourão, vão acabar, ou vocês entendem que agora o Instituto para de divulgar dados que incomodam o governo? Não, na verdade, o Instituto faz parte do governo. E, como todo trabalho, existem questionamentos de vez em quando, assim como isso no dia a dia, a gente trabalha assim. Se não houvesse questionamentos, seria muito difícil que todo mundo falasse a mesma coisa, simplesmente. É assim que a ciência, inclusive, progride, né? A gente tem que trabalhar com as perguntas, com os questionamentos, e isso tudo tem que resolver no quê? Onde convergem essas coisas? Tem que convergir no melhor, que a gente lembra da missão do Ministério: produzir conhecimento, produzir riquezas para o país, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Então, isso tem que convergir nesses três vetores, né? E é isso que a gente faz aqui. O INPE produz os dados são autenticados, são auditados, são dados corretos, né? E a utilização dos dados é feita por várias entidades, inclusive IBAMA e outros, falando de meio ambiente, né? E a gente tem melhorado esses serviços, né? E de vez em quando existe um questionamento: poxa vida, mas podia ter o dado mais rápido. Ok, agora tem o DETER intenso, né? E assim vai. Então, esse questionamento, esse trabalho em conjunto faz parte do desenvolvimento do sistema. Eu não ia perguntar isso, mas na apresentação de hoje de manhã, praticamente me obrigou a essa pergunta. O senhor pretende mostrar a apresentação do CETSA pelo vice Hamilton Mourão, para ele ver que não dá para confundir rocha com ponto de incêndio? Olha, isso você vê que é uma apresentação que a gente colocou na imprensa justamente para mostrar para todo mundo. É importante o conhecimento, né, de todos, o trabalho da ciência. E lembrando, nós estamos no mês nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações. O trabalho da ciência, muitas vezes, ele não é visto da maneira completa, ou ele é interpretado de uma maneira diferente do que realmente significa cada um dos dados. Então, é importante que todos tomem conhecimento, né? Não especificamente o vice-presidente, o presidente e outras autoridades. Eu mesmo, tem muita coisa que eu mesmo não sabia, que assim, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então, faz parte do conhecimento. Ministro, se me permite, a Polícia Federal investiu 49 milhões na compra de imagens privadas de satélite, né? E também havia um movimento de compra de um novo microsatélite que parece que foi declinado, mas não veio
acha que poderia esse valor poderia ser investido, por exemplo, em iniciativas como a Amazônia 1, para que o INPE se fortalecesse mais? Esses 49 milhões que vai para uma empresa privada americana, não poderia vir para o INPE? É uma opção que se faz em cada uma das instituições. De um certo ponto de vista, se você pensar no desenvolvimento de sistemas, realmente é uma coisa interessante você ter uma convergência de recursos vindo para cá para a gente desenvolver, né, focar no desenvolvimento desses sistemas aqui. Por outro lado, em termos de operacionalidade, você ter várias fontes também é interessante de um certo ponto de vista, né? Então, eu não vejo como alguma coisa ruim, né? Aliás, não existe nada que seja ruim intrinsecamente ou completamente, né? Tudo tem uma aplicação desde que você olhe do lado correto ou do lado mais positivo dessas aplicações. Então, eu vejo como possibilidades. A gente estava discutindo agora há pouco aqui a possibilidade de se construir no Brasil, desenvolver e construir satélites de abertura sintética, né? Com radares de abertura sintética, que é uma coisa que eu sempre achei importante, interessante, né? Para se ter no Brasil. E hoje a gente vendo aqui as possibilidades existentes atualmente e as possibilidades que terão no futuro aqui dentro do INPE, você vê que isso não é ficar pensando em coisas impossíveis, não. Isso está dentro do nosso escopo, né? E é buscar recursos, buscar apoio para que isso seja feito. Então, é isso. Eu acho que o INPE demonstra a sua capacidade, né, em produzir dados corretos, em produzir isso com qualidade internacional. E à medida que a gente tem esses serviços sendo feitos, mais atenção a gente acaba tendo também. E isso é uma coisa interessante, porque congrega muitas áreas também de conhecimento, de eventos aqui, de atividades aqui do INPE, né? O que é muito interessante do ponto de vista. Lembra que eu, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu estou sempre pensando como que eu posso conectar as coisas de forma que a gente tenha mais conhecimento que vem aqui. Eu posso desenvolver tecnologias que são interessantes para o país como um todo, né? Posso surgir inovações, ali o Paulo Alvim, que possam melhorar o ecossistema de produção. Hoje a gente está discutindo, né, por exemplo, possibilidades de como reforçar as nossas empresas do setor aeroespacial, né, para que elas tenham mais vigor de sustentabilidade financeira e econômica. Então, tudo isso está dentro do nosso escopo, né? Então, quando a gente fala disso, são possibilidades interessantes de se discutir, demonstrar e seguir em frente. Uma coisa que a gente descobre no governo é que, para cada coisa que você faz, tem muitas reuniões, muitas discussões, né, em torno daquilo, até você chegar num consenso. E, às vezes, nem chega num consenso completo, mas, pelo menos, ouvindo várias áreas, conversando com muita gente. Quem me conhece sabe que eu gosto dá para notar aqui, né, eu gosto de falar bastante, mas eu gosto de ouvir bastante. Então, tem muitas possibilidades interessantes que você, de repente, ouvindo, você fala, pô, isso aqui é uma coisa legal. Se eu juntar aqui a ideia dele com essa ideia aqui, a gente consegue fazer uma coisa, aí você bota uma proposta. Então, eu tenho visto bastante sobre isso com relação a essas outras possibilidades que o pessoal tem aberto aqui, né? Ministro, o senhor disse que ia pedir para que o governo, para que esse satélite que está sendo comprado, fosse montado aqui no INPE. E aí aumentaria, claro, a participação no Brasil, na pesquisa nacional, desenvolvimento da ciência. Isso, inclusive, está no plano de gestão do CRESIO. Eu já aproveito para perguntar qual que é o futuro do programa de satélites aqui no Brasil. Já tem novos planos? A gente fala, a Amazônia está em andamento, mas tem novos planos já no programa do Brasil? Tem. Inclusive, a gente visitou ali uma estrutura nova que está sendo construída, que vai ter uma aplicação muito interessante, ou várias aplicações muito interessantes. Mas, em vez de eu responder essa parte, eu vou pedir para o Clésio falar sobre um pouquinho essa possibilidade, porque tem muita coisa bacana, mas eu não quero colocar como fosse um bias, né? Como se eu estivesse empurrando. Eu prefiro que ele, como diretor aqui, que fale um pouco sobre isso. A gente tem o Amazônia, certa categoria e tamanho de satélite. Existem outras categorias de satélites muito maiores, com outras aplicações, e satélites pequenos. A gente estava agora há pouco falando sobre isso. Eu achei muito bacana o que ele falou lá, então vou deixar que ele responda. Obrigado, ministro. Eu pedi licença para vocês não tirar a máscara um pouquinho para facilitar a captação. Mas nós estamos numa distância adequada, acho que não tem problema. De fato, eu queria responder essa sua pergunta em duas etapas. A primeira é que, e já vou fazer conexão com o que o ministro falou numa das respostas. O INPE é muito mais do que só fazer monitoramento Amazônia, o INPE é muito mais do que só fazer satélite. Quando a gente faz um desenvolvimento instrumental, seja ele científico, seja ele um satélite, seja ele
uma integração, e nós testamos aqui dentro do LIT boa parte dos materiais da indústria espacial e da indústria nacional. Nós testamos caminhões, nós testamos celulares, nós testamos carros. Não sei se vou contar uma história muito rápida. O Gol, o primeiro Gol que apareceu, o GTI, ele quando subia de Santos para São Paulo, ele parava no meio de Santos e ninguém sabia por quê. Porque ele era injeção eletrônica. Aí descobriram que bem no meio da subida ele tinha interferência eletromagnética. Veja. Eu sabia disso. Então, ele parava, simplesmente apagava o carro, porque ele é injeção eletrônica. A eletrônica é controlada por microprocessamentos. Então, isso hoje todo mundo sabe. Então, não existe praticamente um componente de qualidade na indústria nacional brasileira que não seja testado aqui. Nós temos vários clientes, não é só isso. Nós fazemos muito mais do que só o monitoramento da Amazônia. É óbvio que, e o ministro sabe disso, todo o governo sabe, a imprensa reconhece, é um produto muito importante para o país, porque há interesse nos ecossistemas, nós temos bônus de carbono por causa disso, etc, etc, etc. Nós, e para quem prestou atenção naquilo que nós fizemos questão de mostrar nas duas apresentações, nós vimos que a nossa carne é certificada. Nós vimos que hoje a Polícia Federal tem capacidade de processar as pessoas que agem errado. Nós não estamos dizendo que não há pessoas que agem errado. Isso há em qualquer país, mas aquelas pessoas que hoje fazem coisas erradas podem ser processadas com dados, com subsídios jurídicos que permitem ao governo inibir o desmatamento. Então a justiça está fazendo o papel dela com dados do INPE. Então isso é importante, ok. Mas o INPE faz muito mais do que tudo isso. Nós fazemos, e eu chamo a atenção de vocês, e o ministro já ficou sensibilizado, clima espacial. Aquilo que vocês têm na sua televisão, que hoje é aquela pessoa do tempo, aquele jovem, aquela moça que fazem, olha, vai chover, vai ficar quente, vai ser uma... que já é extremamente útil para a nossa agricultura, ele é feito em cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Agricultura, o INPE e o IMET, o INEMET. Veja, a nossa inter-relação é muito grande, já é um benefício para a próxima safra. Além disso, nós estamos partindo para o clima do espaço, clima espacial. Quem usa os aplicativos de posicionamento por satélite para navegar daqui para São Paulo, de lá para cá? Quem lança um drone? Quem faz agricultura de precisão? A próxima safra com o caminhão não passando por cima dos toquinhos da safra de cana. Sabia que a safra de cana o cara pode fazer 4 safras com a mesma planta? Então ele só precisa não danificar a planta. Como faz isso? Agricultura de precisão. Drone. Como é que faz agricultura de precisão se o sistema de posicionamento não funciona? Então tudo isso agora nós estamos... E isso está dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Brasil é um dos 5 países no mundo que começou o clima espacial. Hoje já são 24. O último que se juntou a esse consórcio é a Finlândia, que começou a fazer clima espacial também. Veja, todos estão se juntando. Será que o Brasil está errado? Nós começamos antes, nós acertamos primeiro. É muito mais do que tudo isso. Agora, está no nosso DNA fazer satélite. Não nos furtaremos a isso. Mas a gente pretende aproximar muito mais da indústria. Nós pretendemos começar a desenvolver satélites de menor porte, pequenos satélites. Quem viu a minha proposta, e o ministro certamente viu, ele percebe que nós temos, e isso não é só minha, o Darkton também teve um papel fundamental, eu vou dividir os louros com o Darkton, porque ele participou do processo de reestruturação que criou uma divisão de pequenos satélites. Então isso potencializa o INPE para não ficar dependente de um grande satélite, um grande Amazônia 2, um grande... Claro que é importante. Se tivermos oportunidade, ministro, queremos e faremos. Se o Brasil demandar, o INPE está aqui para atender o Brasil. Mas podemos fazer uma safra de pequenos satélites. Satélites menores que podem ser usados para balanço hídrico. Balanço hídrico que pode ser usado para controle de barragens. E aí você tem a questão do desabastecimento da população e a questão da geração de energia, Ministério de Minas e Energia. E eu faço outro link com o que foi mostrado. Há produtos que nós detectamos, que nós fazemos, que estão conectados com o Ministério de Minas e Energia. Então o Ministério de Ciência e Tecnologia é um grande colchão que permeia todos os ministérios. Então sim, claro, estamos trabalhando em opções
que seriam as próximas opções da Amazônia, mas não vamos nos fechar só nisso. Vamos abrir um pouco a mente para outras oportunidades.